Olá pessoal, meus amados irmãos e irmãs, boas-vindas ao SacraCast no canal Ponto de Fé e Razão. Me chamo Gabriel e hoje vamos falar de um tema que mistura um pouco de história, filosofia e fé, que seria a cultura do descartável e por que o comunismo nunca deu certo. Esse episódio pode ser bem provocativo, direto e transformador. Então, eu peço que você se sinta confortavelmente, abre seu coração e vem comigo refletir sobre isso. Então vamos lá, começar com a pergunta mais dura, mas necessária. Por que o comunismo nunca deu certo? Por que em mais de 100 anos de tentativas, ele sempre resultou em fracasso, miséria e opressão? A resposta está na natureza humana. O comunismo faz parte de uma premissa errada. A ideia de que o ser humano é naturalmente bom é altruísta, mas a história e a própria Bíblia nos mostram que isso não é verdade. Olha só o que aconteceu na União Soviética. Milhões de pessoas morreram de fome, pessoas perseguidas, que foram enviadas por gulags. E por quê? Porque o comunismo ignora a realidade do pecado, da ganância e do poder. Aqui vai uma verdade dura. O comunismo nunca funciona porque ela vai contra a natureza humana. Ele tenta impor uma igualdade forçada, que só gera injustiça e opressão. O comunismo promete paraíso, mas ele entrega o inferno. E o que isso tem a ver com cultura do descartável? Tudo, porque o comunismo e a cultura do descartável têm algo muito em comum. A desvalorização do indivíduo. Que tem aquela questão, no comunismo o indivíduo não importa, o que importa é o coletivo. E na cultura do descartável, o indivíduo também não importa, o que importa é o consumo, a novidade, o prazer imediato. E aqui vem uma verdade bem dura. Quando você desvaloriza o indivíduo, você desvaloriza a vida. Você trata as pessoas como objetos, como coisas que podem ser usadas e descartadas. E sabe o que é o pior? Quando você vive nessa cultura, você está contribuindo para a destruição da sociedade. Porque uma sociedade não valoriza o indivíduo. É uma sociedade que não tem futuro. Repetindo, uma sociedade que não valoriza o indivíduo é uma sociedade que não tem futuro. Quem desvaloriza o indivíduo está construindo um mundo sem alma. E como é que isso afeta nossos relacionamentos? De uma forma profunda e destrutiva. Porque quando você vive na cultura do descartável, você trata as pessoas como coisas. Você começa um relacionamento pensando, se não der certo, eu troco. Você faz amizades pensando, se eu for útil, eu descarto. Você trata a família assim, se não me entendem, eu me afasto. Aqui vai uma verdade bem dura. Isso não é amor, isso é egoísmo. Isso não é relacionamento, é consumo. Sabe o que é pior? Quando você vive assim, você está se condenando à solidão. Porque ninguém quer ser tratado como objeto. Ninguém quer ser descartado, mas que vai a verdade. Deus nos criou para o amor e não para o descarte. Ele nos criou para relacionamentos sólidos, duradouros e cheios de significados. Então para de tratar pessoas como coisas. Para de se render à cultura do descartável. Porque no final, você vai descobrir que o amor verdadeiro não está no consumo. Está no compromisso. Quem trata as pessoas como coisas acaba sozinho no final. Eu sei que vai ter gente que vai chegar nos comentários e falar: ah, mas Jesus era comunista, Jesus era hippie. Você não sabe o que é comunismo. Jesus era comunista? Meu irmão, você leu a Bíblia ou só viu os memes na internet? Vamos lá. Comunismo prega luta de classes, revolução violenta, abolição de propriedade privada. Jesus pregou isso? É claro que não. Jesus pregou amor ao próximo, a justiça e a misericórdia. Ele nunca disse para tomar os bens dos outros à força.
Ele nunca disse para odiar os ricos. E ele nunca disse para promover a violência. Aqui vai a verdade dura. Quem disse que Jesus era comunista está distorcendo a mensagem dele. Está usando o nome dele para promover uma ideologia que ele nunca apoiou. Quem disse que Jesus era comunista nunca leu a Bíblia, ou até mesmo nunca leu Karl Marx. Quantas vezes você já viu alguém falando que Jesus era comunista enquanto compartilhava um iPhone? Chega a ser engraçado isso. E tem gente que fala: Jesus era hippie, era paz e amor. Meu irmão, hippie pregava paz e amor, mas também pregava drogas, libertinagem e rebeldia. Jesus pregou isso? Claro que não. Jesus pregou paz, mas também pregou justiça. Ele pregou amor, mas também pregou a verdade. Ele nunca disse para usar drogas, para viver de libertinagem e rebeldia. E quem disse que Jesus era hippie está reduzindo ele a uma caricatura. Está ignorando a profundidade de sua mensagem. Quem diz que Jesus era hippie está trocando o evangelho por um festival de Woodstock. Quantas vezes você já viu um hippie multiplicando pães e peixes? Me diz. Você já viu um hippie multiplicando pães e peixes? Não, né? Então pronto. E tem gente que fala: você fala mal do comunismo, mas você nem sabe o que é comunismo. Eu não sei o que é comunismo, meu irmão. Eu sei muito bem o que é comunismo. É por isso que eu falo mal. Comunismo é uma ideologia que matou mais de 100 milhões de pessoas no século XX. É uma ideologia que prometeu o paraíso, mas entregou o inferno. É uma ideologia que destruiu países, famílias e vidas. Aqui vai a verdade dura. Quem defende o comunismo não conhece história ou não tem coração. Porque não tem como conhecer os horrores do comunismo e ainda defendê-lo. Quem defende o comunismo está defendendo a morte de milhões. E me responda para você que defende: quantas vezes você viu um comunista dividindo o próprio salário igualmente aos outros? Você já viu um comunista dividindo igualmente salário? Com certeza vai alguém aqui que se acha intelectual, aquele que se acha o inteligentinho, que fica perguntando: então me diz, o que é comunismo para você? Me responda aqui, me responda com clareza. O que é comunismo para mim? Para mim, comunismo é fracasso, miséria e opressão. É a União Soviética, onde milhões de pessoas morreram de fome. É o Camboja, onde um terço da população foi exterminada. É a Venezuela, onde pessoas estão comendo lixo. Comunismo é uma ideologia que nunca deu certo, nunca vai dar certo e nunca pode dar certo. Porque ela vai contra a natureza humana, contra a liberdade, contra a dignidade. Quem defende o comunismo está defendendo o fracasso. O comunismo. Aquela ideia que promoveu o paraíso na terra, mas entregou filas para comprar pão e um monte de estátuas do Lenin. Se você é comunista e está ouvindo isso, não desliga ainda, fique até o final. Porque vamos falar de Karl Marx, Engels, Lenin, Trotsky e outros heróis, entre aspas, que tentaram vender a ideia de que a felicidade está em dividir tudo, menos a culpa pelos desastres que causaram. O comunismo é tipo aquela coisa da dieta milagrosa, parece lindo no papel, mas na prática você vê e acaba passando fome e sem energia para reclamar. E olha, eu não sou aqui para fazer piadinha não, viu? Porque o comunismo não é piada. É uma ideologia que matou milhões de pessoas, destruiu culturas, perseguiu religiões e ainda tem a cara de pau de dizer que é libertadora. Libertadora de quê? Dê sua comida, dê sua liberdade, se depender deles até sua alma. E vamos começar pelo papai do comunismo, Karl Marx. Ele era um gênio, eu não nego. Ele escreveu um calhamaço chamado O Capital, que até hoje faz estudantes de economia chorarem. Mas, meus amigos, Marx tinha uma visão tão materialista da vida que ele achava que tudo se resolvia com dinheiro e meios de produção. Ele só esqueceu de um detalhe: o ser humano não é um bicho econômico, não. Ele tem alma, tem fé e tem sonhos. E adivinha? Nem o plano econômico vai preencher o vazio que só Deus preenche. Marx queria acabar com a religião, mas ele esqueceu que até o ateísmo dele virou uma religião.
E das chatas, viu? E agora falar de Lenin. Ah, Lenin. Um cara que pegou as ideias de Karl Marx e disse: vamos botar em prática. E botou, hein? Se colocou no lugar do paraíso dos trabalhadores. Ele criou uma ditadura que matou, prendeu e perseguiu quem não concordava com ele. Lenin achava que o Estado tinha que controlar tudo. Tudo mesmo. Até a sua privada. Imagina o governo mandando a nossa privada. É o cúmulo do controle. E olha que nem tô falando do Stalin ainda, viu? Porque ainda a coisa vai ficar mais pesada. Até para o Sacracast. E não podemos esquecer do Trotsky. O revolucionário profissional. O cara que era tão revolucionário que até os próprios comunistas acabaram expulsando ele. Trotsky queria exportar a revolução para o mundo todo, mas esqueceu que nem todo mundo quer a revolução que acaba em fome e perseguição. E ele morreu com um belo golpe na cabeça. E olha, até aí dá pra ver que o comunismo não é muito bom em fazer amigos. Então, meus caros, o comunismo pode até parecer bonito na teoria, igual aquela pessoa que você conhece no Tinder e acha que é uma alma gêmea. Mas quando você encontra ao vivo é só uma decepção. Na prática, ele sempre acaba em autoritarismo, perseguição e miséria. E olha, eu não estou aqui só para falar não, viu? Para falar mal não, viu? Isso aqui para lembrar que a verdadeira liberdade e justiça social não vem de um Estado controlador, mas vem de uma sociedade que valoriza a vida, a família, fé e o trabalho honesto. E se você ainda acha que o comunismo é uma boa ideia, sugiro dar uma olhada na história. Talvez rezar o texto, porque você precisa. Ah, e tem aquela galera que sempre vem com aquela frase clássica. Ah, mas você só fica refutando esses pensadores e você não vê o bem que eles fizeram. Meu amigo, me diz aí, que bem foi esse? Porque aonde eu sei, o comunismo trouxe mais morte do que a peste bubônica, mais fome do que o jejum da quaresma e mais perseguição do que os fariseus perseguiam Jesus. Ah, mas eles alfabetizaram todo mundo. Que maravilha, hein? Aprender a ler e escrever pode entender as propagandas do Partido Único. Isso não é educação, é doutrinação. E olha, eu não estou aqui para negar que algumas pessoas tinham tido boas intenções. Mas como dizia aquela frase sábia, de boas intenções o inferno está muito cheio. E no caso do condomínio não, perdão. E no caso do comunismo, o inferno ficou bem lotado mesmo, viu? Imagina que o comunismo é como aquele seu amigo que sempre promete te levar para uma festa incrível e fala: cara, vai ser épico, open bar, open food, todo mundo feliz. Aí você chega lá e descobre que o open bar é água de torneira e o open food é um pacote de bolacha quebrada. E a festa é no galopão sem luz. E o pior, quando você tenta ir embora, ele tranca a porta e diz: não, você não pode sair. Aqui é a festa do povo. É mais ou menos isso que o comunismo faz. Promete o paraíso, mas entrega um pesadelo. E se você reclamar, ainda te chama de burguês e te chama para a Sibéria. Ou seja, a festa é tão ruim que até o urso polar decide de ir. Engraçado, né não? Agora, para quem está em dúvida, eu vou dar 5 razões. 5 razões para você não ser comunista. E olha, não é só porque eu disse, é porque a história, a filosofia e a ciência nos mostram isso. Primeiro ponto. O comunismo nega a dignidade humana. Ele reduz o ser humano a um número. A uma peça na engrenagem do Estado. Mas a igreja nos ensina que cada pessoa é única, criada em imagem e semelhança de Deus. Você não é um robô, você é filho de Deus. E o segundo ponto, o comunismo persegue religião. Em todos os países onde o comunismo foi plantado, a primeira coisa que fizeram foi fechar igrejas, prender padres e freiras e proibir as pessoas de praticar a sua fé. E olha, se uma ideologia precisa proibir Deus para funcionar, já sabemos que algo está muito errado. Terceiro ponto, o comunismo destrói famílias. Ele quer que o Estado seja o seu pai, e a sua mãe e o seu pastor. Mas a família é sagrada. É a base da sociedade. Sem família forte, não há sociedade forte.
E sem sociedade forte, só sobra o caos. Quarto ponto. O comunismo gera miséria e fome. Basta olhar para a história. União Soviética, China, Cuba, Coreia do Norte. Todos esses países experimentaram fomes terríveis sob regimes comunistas. E não foi por falta de recursos, foi por falta de liberdade. Quando o Estado controla tudo, ninguém tem motivação para produzir. 5. Comunismo é utópico e irreal. Ele promete um mundo perfeito, mas ignora a natureza humana. O ser humano é falho e nenhum sistema político vai mudar isso. A verdadeira transformação vem de dentro, através da graça de Deus e do exercício da virtude. O comunismo quer construir o céu na terra, mas esquece que o único que pode fazer isso é Jesus Cristo. Então, meus caros, se você está em dúvida sobre o comunismo, lembre-se, a verdadeira justiça social não vem de um Estado controlador, mas de um coração convertido a Deus. A Igreja nos ensina a cuidar dos pobres, promover a justiça e a defender a dignidade humana, mas sempre com amor, liberdade e respeito. E olha, se você quer mudar o mundo, comece rezando, depois vai ajudar o próximo e, por fim, vote com consciência. Porque o comunismo pode te promover ao paraíso, mas só Jesus pode te levar ao verdadeiro céu. Então hoje, eu faço um apelo a todos vocês. Não deixe se enganar. Não deixe que o mundo roube sua identidade, sua esperança e sua fé. Vamos encerrar com uma oração? Senhor, proteja os jovens dessas mentalidades destrutivas. Ajude-os a encontrar a verdade, a esperança e o amor em Ti. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Até o próximo SacraCast. Paz e bem.